sofrimento e humilhação ele já sabia. Foi rejeitado pelos homens, crucificado em meio aos ladrões, mas sobre si ele levou os meus pecados e a minha dor.
Quando as lutas desta vida atingirem o teu ser e teus fardos tão pesados te levarem a sofrer, se as muralhas muito altas obstruem teu andar, se até mesmo com tuas forças não pudeste caminhar, é chegada então a hora de se resguardar, não fazer nada e deixar que o nosso Deus faça por ti. Se na busca dos teus sonhos tens corrido sempre em vão e voltaste cabisbaixo, derrotado coração, e hoje tão desanimado, já sem fé queira vencer, pois chegaste ao teu limite da tua garra e teu poder, só te resta uma saída, recolher as mãos, não fazer nada e deixar que o nosso Deus faça por ti. Faça por mim, Senhor, eu me sinto tão cansada e tão certa e não sei mais o que fazer. Faça por mim, Senhor, pois o que estava ao meu alcance eu fiz tudo e agora deixo em tuas mãos. Há momento em que a gente, na intenção de agilizar, quer fazer alguma coisa sem a calma de esperar, e impacientes nos lançamos, corpo e alma sem temor, saciados de coragem, muita fé e muito amor. Mas para nosso desconsolo, nossa pretensão não dá em nada, iludidos nos voltamos pro Senhor. Quando todos os caminhos confundirem teu olhar, quando as portas se fecharem, te obrigando a parar, quase entrando em desespero, definhando em teu chorar, à tua frente um mar vermelho que te impede atravessar. O que deve sim fazer é descansar em Deus, fazer mais nada e deixar que Ele então faça por ti. Faça por mim, Senhor, eu me sinto tão cansada e tão certa e não sei mais o que fazer. Faça por mim, Senhor, pois o que estava ao meu alcance eu fiz tudo e agora deixo em tuas mãos. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus,
Glorificado seja o Senhor por mais um dia que nós temos de podermos meditar na palavra de Deus. Nós estamos no estudo de professores da Escola Bíblica Dominical, das Assembleias de Deus, Ministério do Valde Barros, sediado em Ibirité, sob a presidência do pastor João Jairo Rocha. E nós estamos estudando esse trimestre sobre o verdadeiro pentecostalismo. Nós estamos descobrindo o que é ser um verdadeiro crente pentecostal. E já estudamos várias lições importantes. A primeira lição foi sobre a pessoa do Espírito Santo. A segunda lição foi sobre a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. A terceira lição foi o batismo no Espírito Santo. A quarta, a atualidade dos dons espirituais. A quinta lição, fruto do Espírito, o eu crucificado. A sexta lição, santificação, comprometidos com a ética do Espírito. A sétima lição, cultuando a Deus com liberdade e reverência. A oitava lição, comprometidos com a palavra de Deus. A nona lição, que foi a lição passada, vivendo o fervor espiritual. Nessa lição da semana passada, nós aprendemos o que é ser um crente verdadeiramente fervoroso. Todos esses assuntos fazem parte das igrejas pentecostal, principalmente as Assembleias de Deus. E a lição que nós iremos estudar hoje e será ministrada em nossas escolas dominicais no dia de amanhã é a lição 10. O Senhor Jesus cura hoje. E o texto áureo dessa lição diz assim: é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Salmo 103 e o verso 3. A verdade prática diz assim: a cura de enfermidades é um dos benefícios da obra redentora do Calvário. Então, a cura divina, ela vem como uma benção, a que acompanha a salvação. A nossa leitura bíblica está em Isaías, capítulo 53, 4 ao 6, e depois no livro de Mateus. Os irmãos presentes estarão em pé. Isaías 53, 4 ao 6 diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Mateus 8, 16, 17. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Glórias a Deus. Vamos orar ao Senhor para darmos início a esse estudo, de professores. Grandioso Deus, nós, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos ao Senhor por esse privilégio, suplicamos ao Senhor o perdão de todos os nossos pecados, pedimos a bênção do Teu Espírito Santo, ó Deus, para a Tua palavra, para que a mesma venha a ser implantada em nossos corações, ó Deus, em nossas mentes, para que nós, ó Deus, possamos viver a prática da Tua palavra, que nós possamos, ó Deus, passar para os nossos alunos, não aquilo que nós aprendemos ou apenas entendemos, mas aquilo que nós vivemos da prática da Tua palavra. Em nome de Jesus, acompanha cada professor presente que está acompanhando, que vai acompanhar posteriormente, que a bênção do Espírito Santo seja sobre cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pois bem, irmãos, o nosso assunto fala sobre o Senhor Jesus cura. Uma vez que nós cremos no poder do Espírito Santo, então nós também cremos que a cura divina, ela acontece também nos dias de hoje. Então o nosso assunto será sobre o Senhor Jesus cura hoje. E o que nós vamos abordar nesta lição? A primeira coisa que nós vamos abordar é o conceito bíblico de cura divina.
Porque nós precisamos entender, irmãos, que quando se fala em cura divina, nós estamos falando a cura divina em dois aspectos. Ou seja, a cura divina em dois tipos. Quais são os dois tipos de cura divina que a Bíblia nos apresenta? Então, para nós entendermos isso, nós temos que entender primeiro o conceito de cura divina. Depois que nós entendemos o conceito de cura divina, abordando esses dois tipos e abordando esses dois aspectos, nós vamos ver a cura divina no Antigo e no Novo Testamento. Vamos ver como acontecia a cura divina no Antigo Testamento, a preocupação que Deus tinha com a saúde do povo no Antigo Testamento, e vamos ver também a cura divina no Novo Testamento, como Jesus operava a cura divina no Novo Testamento. Nós vamos ver também qual a relação que existe entre a cura divina e a salvação. Se os irmãos observarem aí na lição, acho que no segundo tópico, o comentarista começa dizendo que a cura divina e a salvação, elas andam juntas. Mas elas andam juntas em que aspecto? Nós temos que entender isso daí. Porque cura divina não salva ninguém. A pessoa ser curada de uma doença, de uma enfermidade, não garante a salvação dela. Então, por que o comentarista está dizendo aí que a cura divina, ela anda junto com a salvação? Então, é isso, porque existe uma relação. Qual que é a relação? A relação não é a garantia de salvação. É um outro tipo de relação. Então, vamos entender isso quando chegarmos também nesse tópico. Nós vamos ver também sobre os dois tipos de cura, como eu disse aqui. E aí, dentro do conceito de cura divina, nós vamos entender que existem dois tipos: a cura física e a cura espiritual. Qual que é o conceito de uma e o conceito de outra? O que é cura física e o que é cura espiritual? Vamos entender isso. Nós vamos ver também quais são os principais propósitos da cura divina, aqui se falando da cura física. Quando Deus cura uma pessoa, quando há curas, né, de doenças, de enfermidades que são incuráveis, qual que é o propósito de Deus com a cura divina? Vamos entender isso também. Veremos ainda a relação da cura divina com a soberania divina. A cura física, principalmente, ela está relacionada à soberania de Deus. E essa lição ela é importante, irmãos, porque o momento que nós vivemos deixou muita dúvida no coração de muitas pessoas. Por quê? Como é que pode um crente fiel a Deus, estamos falando do crente fiel a Deus, ele simplesmente ser acometido de uma enfermidade e ser levado por ela? Então, nós precisamos entender que a cura física, ela está relacionada à soberania de Deus. E muitos questionaram no início de todo o momento que vivemos, por que tantos servos de Deus, eles foram acometidos dessa enfermidade, que está aí, e morreram dessa enfermidade. E também não é só essa enfermidade, outras enfermidades. Quantos crentes morreram de câncer? Quantos crentes que morrem de doenças, né, terríveis, que são incuráveis pela medicina? E são crentes fiéis, são crentes que servem a Deus com fidelidade, mas no entanto não foram curadas, por mais fé que elas tiveram, por mais que elas acreditaram, por mais que elas creram, por mais que se orou por elas, elas creram de todo o coração que podiam ser curadas, mas não foram. Eu conheço uma irmã que morreu cancerosa, um câncer na boca, e morreu com a sua boca completamente destruída e consumida pelo câncer. Era uma serva fiel, uma mulher de oração. E por mais que orássemos, por mais que nós pedíssemos a Deus por ela, e por mais que ela pedisse, ela não foi curada. Mas em nenhum momento você, quando íamos visitar essa irmã, isso na década de 80, em nenhum momento quando íamos visitá-la, você via essa irmã triste, você via essa irmã cabisbaixa, mesmo com a sua boca consumida pelo câncer, você via um sorriso no rosto dela, e ela morreu dessa doença. Como entender uma coisa dessa? Como nós podemos entender isso? Então, nós veremos que a cura divina, ela está relacionada a um desafio. Veremos sobre a cura divina e os desafios atuais. O grande desafio em relação à cura divina, nós entendemos isso. Como entender que uma pessoa fiel a Deus, ela não é curada de uma enfermidade que a medicina desenganou e morre com essa enfermidade? Quando nós observamos que talvez pessoas que nem crentes são curadas, não é isso? Existe exemplo de pessoas que não são crentes e são curadas de maneira sobrenatural por Deus de uma enfermidade, mas não significa que ela está com a salvação garantida, porque muitos foram curados, mas perderam a salvação, morreram sem salvação. Então essa lição,
ela veio para esclarecer e trazer para nós entendimento, para nós entendermos essas questões à luz da palavra de Deus e à luz da soberania de Deus e da soberania divina, porque o tema da lição é: o Senhor Jesus cura hoje. Se Ele cura hoje, por que nem todos são curados? Se Jesus continua curando hoje, nós cremos nisso, por que nem todos são curados? Alguns são curados e outros não são curados. Esse é o grande desafio da atualidade em relação à cura divina, entendermos essas questões. E essa lição, ela vai nos ajudar a entender essas questões. Então vamos ao nosso primeiro tópico, onde veremos sobre a cura divina na Bíblia. Vamos fazer uma abordagem aqui nesse tópico da cura divina no Antigo Testamento. Depois veremos a cura divina no Novo Testamento. Veremos também o exemplo de algumas curas que Jesus realizou. Pois bem, vamos lá. Vamos ter um panorama aqui sobre a cura divina no Antigo Testamento. Primeira coisa que nós precisamos entender é o conceito bíblico de cura divina. Porque quando se fala, irmãos, em cura divina, a primeira ideia que nos vem à nossa cabeça é a cura de uma enfermidade, e paramos por aí. Cura divina, a cura de uma doença. Só que o conceito bíblico de cura divina, ele não para apenas numa cura de uma enfermidade. Então, o conceito bíblico de cura divina é o restabelecimento da saúde física e emocional, que entra na física. Então vamos dividir aqui: cura divina à luz da Bíblia é o restabelecimento da saúde física e da saúde espiritual através do poder do Espírito Santo. Então, já no conceito, nós observamos que há dois tipos de cura. Nós temos a cura divina física e a cura divina espiritual. A cura física está relacionada ao restabelecimento da saúde do corpo. Essa é a cura física. E a cura espiritual está relacionada à cura da alma, que neste caso aqui é a salvação. E quando nós lemos Isaías 53, 4 e 5, nós vamos ver nesses dois versículos aqui, exatamente inseridos, de maneira implícita ali, a cura física e a cura espiritual. Isaías 53, 4 e 5. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então nós temos no versículo 4, nós temos a cura o quê? Física. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Aqui é a cura física. No versículo 5 fala que Ele levou sobre si as nossas iniquidades, as nossas transgressões, que é o quê? O pecado. Então no versículo 5 temos a cura espiritual. Então, conceito bíblico de cura divina abrange a cura física e abrange a cura espiritual, sendo a física relacionada à saúde do corpo e a espiritual relacionada à cura da alma, que é a salvação, que é o perdão dos pecados, que é a salvação. Nós vamos segurar esse conceito e voltar nele de maneira mais detalhada a partir do segundo tópico. Aí vamos detalhar um pouco mais sobre a cura física e a cura espiritual. Por enquanto é importante sabermos que a cura divina, ela engloba esses dois tipos de cura, a física e a espiritual. Pois bem, uma vez que nós entendemos qual que é o conceito bíblico de cura divina, que está relacionada a dois tipos de curas, a física e a espiritual, como era a cura divina no Antigo Testamento? E aqui vamos analisar a cura divina física, relacionado ao restabelecimento da saúde. Por quê? Porque até então, para o Antigo Testamento, para os judeus do Antigo Testamento, eles não tinham ideia da cura espiritual com respeito à salvação. Eles não tinham ideia desse termo salvação. Então, nós vamos abordar como era a cura divina física, o restabelecimento da saúde no Antigo Testamento. Então, vamos ver primeiramente que a cura divina física no Antigo Testamento, ela era uma promessa de Deus para Israel, porém, condicionada à obediência do povo. E aqui vamos analisar esse versículo de maneira muito cuidadosa. Êxodo 15, 26. E disse: se ouvides atenta a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos teus olhos,
e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os teus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Olha como é importante. Então aqui Deus está prometendo que haveria saúde para o povo de Israel. Agora a pergunta que se faz então é: estaria Deus dizendo que o povo de Israel seria imune às doenças? Estaria Deus dizendo nessa promessa que o povo de Israel estaria isento, imune às enfermidades? Sim ou não, irmãos? O que os irmãos acham? Deus está dizendo aqui que Israel seria imune às enfermidades, às doenças? Não. Ele está dizendo que não viria sobre eles aquelas enfermidades que Deus enviou aos egípcios por ocasião das 10 pragas. Então aqui, Deus não está dizendo que Israel seria imune a todo tipo de doença, mas que aquelas doenças que ele enviou aos egípcios por ocasião das 10 pragas, eles não pegariam essas doenças se eles obedecessem a palavra de Deus. Mas eles não seriam imunes às outras doenças. Então, evidentemente que eles estavam sujeitos, sim, a pegar as demais doenças. Quando isso acontecia, então, por exemplo, a lepra, quando isso acontecia, a cura que vinha sobre eles era uma cura essencialmente efetuada por Deus, porque não havia tratamento médico, não havia remédios para curar a lepra. Então, quando acontecia de alguém ser acometido dessa doença grave, é um exemplo apenas, a cura acontecia de maneira milagrosa e não pelos médicos. Então nós vamos ver que no Antigo Testamento o povo não era imune às enfermidades. Deus prometeu imunidade ou imunização àquelas que ele havia enviado para os egípcios. Se os judeus obedecessem a palavra, automaticamente então estavam sujeitos às outras, mas havia a operação milagrosa de Deus para curar todos os outros tipos de enfermidades, e até mesmo as enfermidades que eles pegassem relacionadas ao egípcio, se eles não tivessem obedecido a Deus. Vamos ler apenas Gênesis 20, 17, que diz: a cura divina no Antigo Testamento, aqui estamos analisando a cura física, ela já acontece muito antes ainda lá, né, de Abraão, de formar o povo lá, de Moisés. E orando, Abraão sarou Deus Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos. Então Deus vai o curar, porque a mulher não podia ter filhos, e a tradução outra diz que Deus o curou. Então nós vemos que a cura divina no Antigo Testamento, estamos analisando a cura física, ela acontecia de forma milagrosa, principalmente no meio dos judeus. E aí nós vamos ver mais na frente exemplos, lá em 2 Reis capítulo 5, não vamos ler, mas 2 Reis capítulo 5 nos conta a história de Naamã, que foi curado da lepra. Nós temos muitos outros, né? Lá em Jeremias 17, 14, o profeta Ezequias vai ser curado também por Deus milagrosamente. Então, a cura divina no Antigo Testamento, a cura física, ela acontecia de modo milagroso, efetuado da parte de Deus. E aí vamos ver algo interessante, que já que o povo de Israel não estava imune às demais enfermidades, então Deus ele viu a necessidade de estabelecer dentro da lei que ele deu para o povo algumas medidas para controlar e em alguns casos até mesmo prevenir as doenças, porque o povo não estava imune às doenças, já dissemos aqui, o povo estava sujeito às doenças. Mas aí Deus, na sua misericórdia, o que ele faz? Ele cria dentro da lei algumas medidas preventivas, e essas medidas preventivas deveriam ser obedecidas pelo povo, para que eles pudessem, né, não ser contaminados com doenças. Então era uma forma de controlar e até mesmo prevenir as doenças. Por exemplo, ele vai estabelecer medidas de leis de higiene corporal e vestes. Não vamos ler o versículo não, você lê em casa, Levítico 15, 3, 27, 31 e 32. Então Deus vai estabelecer medidas de leis de higiene corporal e higiene das vestes. Para quê?
Exatamente para que o povo não fosse contaminado, principalmente quando roupas relacionadas a alguém que era leproso, essa roupa não poderia ser usada por outra pessoa, deveria ser queimada. A higiene corporal. Então eram medidas que Deus ele estabeleceu na lei como prevenção. Por exemplo, ele vai estabelecer medidas na lei de descarte do excremento humano. E aqui vamos ler porque é importante isso daqui. Também haverá um lugar fora do acampamento para onde irás. Dentre as tuas armas terás um porrete, e quando te abaixares fora, cavarás com ele e envolvendo-te, cobrirás o que defecaste. Então o que nós vemos aqui? Deus estabeleceu a medida dentro da lei de descarte do excremento humano. Imagine só, aquele tanto de pessoas no deserto, se eles fizessem as suas necessidades fisiológicas ao ar livre e deixassem esse excremento ao ar livre. Além do mau cheiro, iria atrair insetos e, consequentemente, trazer doenças. Então Deus, numa medida preventiva, ele estabelece dentro da lei, a lei do descarte corporal e a lei para poder descartar o excremento humano. Então era cavado um buraco, eles iam para afastado do arraial, cavavam um buraco e aí jogava dentro desse buraco as suas necessidades feitas, e então cobria com a terra. Exatamente para quê? Para evitar doenças, prevenir contra doenças. Oi? Isso. Terceiro, Deus vai estabelecer medidas preventivas de isolamento da pessoa doente. Aquela pessoa que ficou doente, ela era automaticamente colocada em isolamento. Não é isso que estão fazendo hoje aí? Então o que nós vemos hoje em relação a toda essa situação de tem que isolar, já é bíblico, já é baseado na Bíblia. Então lá no Antigo Testamento Deus já estabeleceu essa lei de isolamento de alguém que fosse doente, leproso, tinha que isolar essa pessoa. Olha só como é que era esse isolamento. Vamos ler isso aqui, 13, versículo 1 ao 5. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: o homem que tiver na sua pele inchação ou pústula ou mancha lustrosa, e isso nela se tornar como praga de lepra, será levado a Arão e o sacerdote ou a um dos seus filhos sacerdotes. O sacerdote lhe examinará a praga na pele, e se o pelo na praga se tornou branco e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, é praga de lepra. O sacerdote o examinará e o declarará imundo. Se a mancha lustrosa na pele for branca e não parecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote encerrará por 7 dias o que tem a praga. Ao 7º dia, o sacerdote examinará, se, na sua opinião, a praga tiver parado e não se estendeu na sua pele, então o sacerdote o encerrará por outros 7 dias. Então veja bem, Deus estabelece medidas dentro da lei relacionado ao isolamento da pessoa que estivesse doente, para que outras pessoas não fossem contaminadas. É o que está fazendo, o que está acontecendo aí. Então a pessoa leprosa, ela era isolada por 7 dias, depois se apresentava ao sacerdote, continuou leprosa, mais 7 dias de isolamento. Tudo isso medidas preventivas, para que demais pessoas não fossem contaminadas. Outra medida é as leis para a prevenção de ferimentos, em relação a acidentes. Olha só, em relação às crianças, Deuteronômio 22, versículo 8. Quando edificares uma casa nova, far-lhes-á no terraço um parapeito, para que nela não ponhas culpa de sangue, se alguém de algum modo cair dela. Então, olha, quando você fizer uma casa de andar, faz um parapeito ali, que é aquela cerquinha, para que alguém não caia lá embaixo, venha se ferir, e através do ferimento adoecer, ou venha morrer por um acidente. Então tudo isso era o quê? Eram medidas incluídas na lei de prevenção contra doenças e contra enfermidades. Então nós vemos aqui que todas essas medidas que Deus toma, estava mostrando o interesse de Deus na saúde pública e na saúde individual. Só que se nós analisarmos detalhadamente, nós vamos descobrir que a responsabilidade pela saúde pública e pela saúde individual é de quem, irmãos? Quem é responsável pela saúde pública e pela saúde individual? Quem é responsável? Pela saúde pública é o Estado. Agora, pela individual é quem?
É você. Deus não tem essa responsabilidade, isso é coisa do homem. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele se preocupava com a saúde pública e com a saúde individual do seu povo, e Ele implanta medidas preventivas para que as pessoas pudessem ser preservadas ou terem as enfermidades já estabelecidas controladas. O que nós aprendemos aqui, irmãos? Que se Deus, que não é o responsável pela saúde pública, não é o responsável pela saúde individual, tinha essa preocupação, então isso trazendo para nós hoje, nós precisamos então ter essa mesma responsabilidade de prevenção. Então essa prevenção que havia no Antigo Testamento, ela é válida para nós hoje. Nós precisamos seguir medidas preventivas para proteger a nós mesmos e coletivamente, medidas de higiene pessoal, medidas, de boa alimentação com qualidade, evitando os vícios. Tudo isso são medidas preventivas para se poder proteger contra as enfermidades. E Deus, Ele tinha essa preocupação ali no Antigo Testamento. Pois bem, nós vimos então como era tratada as doenças no Antigo Testamento. Havia as medidas preventivas que Deus estabeleceu, mas se alguém ficava doente, havia a cura divina da parte de Deus, de forma milagrosa para o seu povo. E no Novo Testamento, como era a cura divina no Novo Testamento? Estamos analisando a cura física. Então vamos ver que quando Jesus vem ao mundo, Jesus veio para quê? Para curar as pessoas? Não, Ele veio para salvar. A missão principal de Jesus era o quê? Operar a salvação. Mas no entanto, quando Jesus ele vê a miséria humana, ele vê a situação do homem, o que ele vai fazer? Ele vai operar muitas curas, vai operar muitos milagres, muitos prodígios. E quando ele opera esses milagres, esses prodígios, quando ele opera essas curas nas pessoas, se destinava ao quê? A chamar a atenção das pessoas para o seu ministério, a chamar a atenção das pessoas para a palavra. Então as curas que Jesus operava, ele operava com o objetivo de, primeiro, atrair as pessoas para a palavra. Porque uma vez que as pessoas viram as curas, elas se sentiam atraídas para ouvir Jesus. E aí Jesus então, ele pregava o Evangelho. Aí as pessoas então reconheciam que Jesus era realmente o Messias esperado, pelas curas e milagres que ele fazia, só que ele não fundamentava o seu chamado e o seu ministério nas curas. As curas ele operava para atrair, mas não significava que as pessoas curadas eram salvas, porque muitas foram curadas e não foram salvas, mas as curas atraíam as pessoas para ouvir Jesus. Mateus 4, 23 ao 25, olha só o que diz lá. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Então a sua fama correu. Qual a fama que correu? A fama de um homem que estava operando milagres. Então aquilo atraía as pessoas, e quando vinham as pessoas, Jesus as curava, e imediatamente Jesus, ele primeiramente se preocupava com o perdão dos pecados, com a salvação da pessoa, ou seja, eles já foram atraídos pelas curas que ele havia efetuado, agora era hora de entrar com o evangelho da salvação. Em João capítulo 2, eu acho que é o versículo 23 apenas, tá? O 11 está errado aí, 23 apenas. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Está vendo? Muitos vendo os sinais, ou seja, as curas que ele fazia, creram no seu nome. Então Jesus, ele era sábio, ele usava a cura divina, vendo a necessidade das pessoas, o estado de miséria por causa do pecado e das enfermidades, então ele unia o útil ao agradável. Ele curava as pessoas eram atraídas até ele, criam nele. João capítulo 3, versículo 2, olha só o que diz lá.
Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Aí Nicodemos reconhece que Jesus não era um homem comum, e ele vai dizer: mestre, sabemos que tu vens de Deus, porque ninguém pode operar os sinais, as curas, os prodígios que tu operas, se Deus não estiver com ele. Então, através dessas curas, desses milagres, reconhecia-se também Jesus como o Messias. Capítulo 6, versículo 2 de João. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Seguiam-no numerosa multidão, porque tinham visto o que ele fazia, curando os enfermos. Então, as curas de Jesus no Novo Testamento, elas acontecem da mesma forma que no Antigo, de forma milagrosa, e elas eram operadas para atrair o povo para a palavra, para chamar a atenção das pessoas para o seu ministério, e para mostrar às pessoas que ele era o Messias esperado, porque o Messias esperado, segundo as profecias, ele iria operar milagres. E aí Jesus vai operar muitas curas de maneira milagrosa. Vamos ver no próximo slide aí, algumas curas que Jesus operou. Por exemplo, temos no primeiro slide aí, a cura do filho do oficial. Ele recebeu a cura de Jesus lá na casa dele. Esse oficial, ele conversava com Jesus, e Jesus disse para ele: olha, pode ir para sua casa que teu filho está curado. E quando ele chegou em casa, que o servo veio correndo: olha, o seu filho está curado. Ele perguntou: que hora que aconteceu? Foi mais ou menos às 7 horas, exatamente a hora que Jesus havia dito para ele que a criança havia sido curada. Cura de forma milagrosa. Temos a cura na segunda imagem aí, o paralítico de Betesda, 38 anos, esse homem sofrendo ali à beira de um poço, esperando um anjo que ia agitar as águas. Não vou entrar na questão desse anjo aí, se existia ou não existia, isso é outra história, mas esperando ali a vinda de um anjo para movimentar as águas. Ele não conseguia, porque ninguém o levava até lá, ele era aleijado. Mas naquele dia Jesus chegou ali e perguntou para ele: ó, você quer ficar são? Eu quero, então fique curado. Mais uma cura milagrosa. Outra cura de Jesus, a próxima imagem aí, os 10 leprosos, e apenas um volta para agradecer a Jesus pela cura, e Jesus cura os 10. A outra cura, o criado do centurião, e aqui foi uma cura fantástica, que impressionou até o próprio Jesus, a atitude desse centurião, porque o centurião vai dizer para Jesus: olha, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, eu também sou chefe, eu tenho um homem sob o meu comando, eu mando fazer isso, ele faz. Então não precisa de um sonho na minha casa, basta uma palavra e o meu servo ficará, o meu criado ficará curado. E Jesus disse: olha, nem em Israel eu vi tanta fé assim. Pode ir embora que o teu servo está curado. Mais uma cura milagrosa. Uma outra cura, o cego de Jericó, que clamava à beira do caminho. Jesus restabelece a sua visão. A mulher hemorrágica, mais de 12 anos com uma hemorragia, com fluxo de sangue, com uma menstruação que não parava, gastou tudo com a medicina. Entendemos que ela procurou os melhores médicos, mas não conseguiu solução, mas Jesus chegou com a solução para ela. Por quê? Porque a cura divina, ela acontece de maneira milagrosa, e foi isso que Jesus fez ali no Novo Testamento. Então as curas divinas, físicas, no Novo Testamento, elas acontecem de forma milagrosa, da mesma forma também que as curas no Antigo Testamento acontecem de forma milagrosa. Então, a cura milagrosa, ela acontece onde não há mais jeito. A cura milagrosa acontece onde o médico desenganou. A cura milagrosa acontece onde a medicina já mandou a pessoa em casa morrer. Aí, Jesus entra com o seu poder sobrenatural através do Espírito Santo e opera uma cura milagrosa na vida da pessoa. O Senhor Jesus, Ele cura hoje e continua curando. Isso é maravilhoso. Então, para terminarmos esse tópico aqui, a compaixão era a principal motivação de Jesus para ministrar a favor do povo. Jesus olhava para o povo e tinha compaixão. Ele tinha compaixão, tinha o poder,
por que então não curar as pessoas e, através da cura, atrair as pessoas para a palavra e para ouvir o Evangelho? Marcos 1, 40 a 42, ao 42. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão e tocou-lhe e disse: quero, fique limpo. Jesus profundamente compassivo, eu quero, seja curado, porque Jesus era movido pela compaixão. Mateus 15, 32, vamos ver mais uma vez Jesus movido pela compaixão, ele une o útil ao agradável no seu projeto de salvação. E chamando Jesus os seus discípulos, disse: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Então, movido pela compaixão, ele efetua o milagre da multiplicação dos pães e alimenta ali mais de 5.000 pessoas. Mateus 20, versículo 34, vamos ver Jesus mais uma vez sendo movido pela compaixão. Mateus 20, versículo 34. Condoído, Jesus tocou-lhe os olhos e imediatamente recuperaram a vista e o foram seguindo. Condoído quer dizer cheio de compaixão. Então Jesus, as curas divinas no Novo Testamento efetuadas por Jesus, aconteciam movido pela sua compaixão, unindo o útil ao agradável dentro de um plano de salvação, em que havia necessidade das pessoas alcançarem a salvação. Aí então Jesus operava a cura milagrosa, para que as pessoas pudessem ser atraídas para a palavra e através da palavra alcançarem salvação. Mas a pergunta que se faz é: todas as pessoas que Jesus curou foram salvas? O que os irmãos acham? Todas as pessoas que Jesus curou foram salvas? Evidentemente que não. Por quê? Porque a cura física, ela não garante a salvação de ninguém. Como? Possivelmente a minoria. Possivelmente a minoria. Mas ele não deixou de curar por isso. E isso serve até para a própria condenação no dia do juízo final. Mas o Senhor Jesus, ele cura hoje. Glórias a Deus. Tranquilo aqui, irmãos? Algum comentário que os irmãos queiram fazer? Alguma participação? Os irmãos têm liberdade. O irmão leva o microfone até vocês aí, para poder fazer sua participação ou sua pergunta. Pois bem, já vimos no primeiro tópico, então, o conceito de cura divina. Vimos como era a cura divina no Antigo Testamento e como era a cura divina no Novo Testamento, relacionada às curas operadas pelo Senhor Jesus. Agora, no segundo tópico, nós vamos ver a cura divina como parte da salvação. Vamos ver a relação da cura divina com a salvação. Se você observar no comentário aí do comentarista da lição, no início, ele vai dizer que a cura divina e a salvação caminham juntas. E aqui nós temos que ter um cuidado de entender isto, porque do jeito que está colocado aí, está dando a entender que a cura divina, a pessoa ser curada, ele é salvo, e se ele é salvo, ele é curado, e não é por aí. Então a cura divina e a salvação, elas caminham juntas no sentido de terem um objetivo em comum. Principalmente a cura física aqui, a cura espiritual é a própria salvação, veremos aqui. Então aqui nesse tópico, nós já vamos voltar lá no início do conceito de cura divina. Qual que é o conceito de cura divina, os irmãos lembram? Qual é o conceito de cura divina? Vamos ver se os irmãos estão realmente absorvendo, ou estão igual coruja, né? Já viu? Coruja fica com o olho arregalado assim, né? Mas não presta atenção em nada. Vamos ver então, me ajuda aqui. Qual que é o conceito de cura divina que nós falamos lá atrás? Quem responde para mim aí? Então, um dos irmãos, o conceito de cura divina, que nós falamos lá atrás. Ajuda aí, irmãos, fala para nós aí. Qual o conceito de cura divina? Estabelecimento da saúde física, emocional e espiritual através do poder do Espírito Santo. Então, o conceito de cura divina é restabelecimento da saúde física e espiritual. Esse é o conceito bíblico de cura divina. Então, quando se fala em cura divina, eu preciso entender que existe 2 tipos. A cura física, que é o restabelecimento da saúde do corpo, e a cura espiritual, que é a cura da alma, que é a salvação. Então, a cura divina física, ela está relacionada à cura espiritual, que é a salvação, no sentido de ter um objetivo em comum. Qual que é o objetivo
da cura física? Trazer livramento para a pessoa de uma enfermidade, não é isso? Qual que é o objetivo da cura espiritual, que é a salvação? Trazer livramento para o homem da condenação eterna. Então nós temos dois tipos de cura para analisar, para entendermos qual a relação de uma com a outra e como que elas caminham juntas. Então, primeiramente temos a cura espiritual. A cura espiritual, ela está relacionada à salvação. Então a cura espiritual é a salvação. E o que é salvação? Salvação nada mais é do que estar livre da condenação eterna, estar livre do poder da maldição do pecado. Então a cura espiritual é a restituição do ser humano à comunhão com Deus, e isto é a cura espiritual. Está relacionado à salvação e é a própria salvação. É quando o homem, então, ele alcança a salvação, ele foi curado espiritualmente. Então, no Antigo Testamento, como dissemos lá atrás, o termo salvação estava relacionado às ações de Deus de livramento de fome, de guerra, de batalha, de enfermidades, porque eles não tinham ainda o conhecimento do termo salvação no sentido da salvação eterna. Então nós precisamos entender, primeiro, a cura espiritual é a salvação. Vamos lá, Salmo 103, o verso 3 diz assim: é Ele que sara todas as tuas enfermidades, e quem perdoa todas as tuas iniquidades. Então temos ali enfermidades, cura física, iniquidades, cura espiritual. Então a cura espiritual, ela acontece de que forma? A cura espiritual, ela acontece quando o pecador recebe a Cristo como Salvador. Então o homem aceitou Jesus como Salvador, ele está sendo curado espiritualmente. Por quê? Porque a cura espiritual é a salvação, e a salvação abrange o perdão dos pecados, a salvação abrange a regeneração, que é o novo nascimento, a salvação abrange a justificação, e a salvação abrange a santificação. Então, aceitei Jesus como Salvador, eu estou recebendo a cura espiritual da minha alma, eu estou recebendo o perdão dos meus pecados, eu estou nascendo de novo, eu estou sendo justificado, estou sendo santificado. Isto é cura espiritual. Essa é a principal cura que Deus mais se preocupa em relação ao homem, é a cura espiritual, porque a cura espiritual é a salvação. Então não importa se o indivíduo é doente ou não é doente, se ele foi curado espiritualmente, ele não vai entrar no céu doente, ele não vai entrar no céu canceroso. Então para Deus a cura espiritual, que é a salvação, é a cura primordial, é a cura mais importante, é a que vem primeiro em lugar. Para Deus é a cura espiritual, que é a salvação. E aí nós vamos passar para a cura física. Então a cura espiritual é a salvação. Resumindo, essa Deus opera de forma milagrosa. Interessante que, qual que é a relação da cura espiritual, que é a salvação, com a cura física? A relação está, primeiro, que ambas têm o mesmo sentido de trazer livramento de uma coisa ruim para a pessoa. Ambas têm o mesmo também relacionamento em relação ao que? Ambas são operadas de forma milagrosa. A cura espiritual, que é a salvação, não é um milagre? A pessoa receber a salvação, ser transformado, nascer de novo, não é um milagre? Então, da mesma forma, a cura física também, operada por Deus, ela é o quê? Um milagre. Então essa é a relação. Então a cura espiritual é a salvação. A cura física, já vimos, a cura física é um ato da soberania, graça e misericórdia de Deus. Ou seja, Deus opera a cura física pela sua soberania, pela sua graça e pela sua misericórdia, porque Deus não é obrigado a curar ninguém. Ele cura se Ele quiser curar, está na sua soberania, na sua misericórdia, na sua graça, e através do Espírito Santo, então, Ele restaura a saúde física e emocional da pessoa, que vai demonstrar a fé em Jesus Cristo. Em Marcos 9, 23, vemos Jesus dizendo isso, né? 9, 23 de Marcos. Respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Então, se podes crer, tudo é possível ao que crê. Então já começamos a entender que a cura física, de maneira milagrosa, ela está relacionada à fé em Cristo, em Jesus Cristo.
Então vemos que a cura física, ela anda junto com a cura espiritual, que é a salvação, no aspecto de, primeiro, repito, ambas têm o mesmo objetivo de trazer livramento de uma situação ruim. Ambas também são operadas de maneira milagrosa. Tanto a espiritual, que é a salvação, como a física, acontece de forma milagrosa. Então agora, apesar da cura física e da cura espiritual, que é a salvação, andarem juntas nesse aspecto, nós vamos entender claramente que a cura física não é atestado ou garantia da salvação de ninguém, nem de quem ora para o enfermo e nem de quem recebe a cura. Ou seja, se você ora para uma pessoa que é surda e essa pessoa escuta, isso não garante a sua salvação. Se você ora para um paralítico e ele anda, isso não é atestado para garantir a salvação. Da mesma forma que aquele que é curado, também não é garantia da salvação. Olha o que Jesus vai dizer para o mesmo paralítico de Betesda, no capítulo 5, versículo 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Jesus vai encontrar com esse paralítico de Betesda que ele curou lá atrás, que estava 38 anos lá na beira daquele poço, e vai dizer: olha, você já foi curado, agora cuidado, não peques, para que não te aconteça coisa pior, porque Jesus havia já perdoado os pecados dele lá atrás. Então isso fala do que? Olha, você cuidado, porque se você voltar à prática do pecado, vai te acontecer coisa pior. E o que pode ser pior do que perder a salvação? O que pode ser pior do que perder a cura espiritual, que é a salvação? Então, a cura espiritual, que é a salvação, e a cura física do corpo, elas caminham juntas nesse aspecto que já dissemos aqui, mas não é garantia de salvação de ninguém, porque muitas pessoas foram curadas milagrosamente por Deus e morreram sem salvação. Por quê? Porque voltaram para a velha prática do pecado. Muitos homens de Deus, servos e servas de Deus, oraram para enfermos e enfermos foram curados. Paralíticos andaram, surdos ouviram, mudos falaram, cegos enxergaram, mas perderam a salvação porque voltaram à prática do pecado. Então você orar por alguém e alguém ser curado, significa que Deus está te usando no dom da cura, mas não significa que a sua salvação está garantida por causa disso, ou que a pessoa recebeu a cura também, a sua salvação está garantida. Por quê? Porque é preciso permanecer em Cristo. Então a cura física, ela pode acontecer de forma milagrosa, ou seja, é quando não há mais jeito, quando não há mais solução, aí Deus intervém. É o caso da mulher hemorrágica. E a cura divina também pode acontecer, a física, por meio dos recursos científicos da medicina. O que Jesus disse lá em Mateus capítulo 9, versículo 12 sobre isso? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Os sãos não precisam de médico, mas os doentes precisam. Então o que nós precisamos entender aqui é que existe a cura física milagrosa, é aquela que a medicina não deu mais jeito, e existe a cura divina física, que acontece por meio dos recursos científicos que Deus deixou. O que isso significa então? Significa, irmãos, que nós, quando ficamos doentes, nós precisamos procurar o médico. Sim. Aí pegou, né? Porque geralmente nós, quando vamos até um homem de Deus, uma mulher de Deus, e pedimos para ele orar por nós, né? E essa pessoa ora por nós e a gente é curado, né? Sabemos que é pelo Espírito Santo, né? Mas a pessoa foi tomada pelo Espírito Santo para poder Deus atuar na vida daquela pessoa, para a gente receber a cura, certo? Mas fica muito difícil para nós depois ver essa pessoa no mundo, né, em pecado, e saber que essa pessoa vai para o inferno, saber que ela curou a gente um dia. Deus usou ela. Exatamente. É um ensinamento bem pesado hoje. Pesado porque é complicado você... O Luiz Fabiano orou por mim, eu fui curado, era aleijado, estou andando. Hoje eu vejo o Luiz na bandidagem, na vadiagem, fazendo coisa errada, e um dia ele foi usado pelo Espírito Santo para
E eu isso, ser curado. Isso a cabeça da gente dá até um nó. Isso. Mas esse Luiz aí não é eu não, tá, irmãos? É o Luiz que ele inventou aí. Mas vamos lá. Isso é prova para quê? Serve para quê? Para me mostrar, eu que recebi a cura do indivíduo que agora está desviado. Isso serve para me trazer o despertamento. Que aquele que está em pé, olhe, cuidado para não cair. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Então, é evidente que vamos ficar tristes. Poxa, fulano de tal orou, quantas pessoas foram curadas e agora ele está lá no mundo, por quê? Porque não vigiou, porque voltou à velha prática do pecado. Isso desperta a nossa vida e a vida de muitos, que nós não somos super crentes. Sim. Ontem eu estava ouvindo um hino, com a irmã aqui da sede pediu me baixar no computador para ela, um monte de hino. E nesses hinos tinha da Flor de Lis. Aí nos comentários, quando eu coloquei no hino e eu vi ela, a minha mente já foi lá que ela matou o marido dela, né? Mas só que várias pessoas no testemunho lá falam assim, no momento mais difícil da minha vida, Jesus falou comigo através do hino que essa mulher canta. Não dá nem para acreditar que foi ela que matou o marido. Olha você ver como que é as coisas. Para você ver como é que funciona. Então, irmãos, isso é uma prova que nós não somos super crentes. E que o apóstolo Paulo deixou bem claro para nós, olha, aquele que está em pé, olhe, cuidado para que não caia. Por isso que nós precisamos entender que o fato de eu ser usado para orar para alguém e alguém ser curado, se não garante a minha salvação. O que vai garantir a minha salvação é o que? A minha santificação, é afastar do pecado. E aí serve de despertamento tanto para quem é usado, para quem recebe a cura divina através dessas pessoas. Isso é importante, muito bom. Então, quando nós ficamos doentes, nós precisamos procurar os médicos, sim. Mas você precisa entender uma coisa, mesmo você recebendo a cura de uma doença, que não é uma doença incurável pela medicina, mesmo sendo curada pela medicina, a glória tem que ser dada a quem? A Deus, não é ao médico. Por quê? Porque não é Deus que deu sabedoria ao homem, não é Deus que deu sabedoria aos médicos para descobrir a enfermidade, o diagnóstico, o remédio certo. Então, mesmo sendo curado pelos recursos da medicina, a glória tem que ser dada a Deus. E isso nos ensina que nós precisamos sim, quando ficarmos doentes, procurarmos o médico, é a nossa parte. Ah, não vou procurar o médico não, que Jesus vai me curar. Olha, ele vai curar dentro de umas certas condições. Se você estiver no meio do mato lá, não tem como ter um socorro, Deus vai, mas se você pode fazer alguma coisa, está na sua parte. Veremos aqui no terceiro tópico, aquilo que é para nós fazermos, Deus não vai fazer para nós. Existem coisas que nós precisamos fazer. Então, lembre-se, isso aqui não é 880, cada situação tem uma regra. Mas agora, se você está passando mal, não vou procurar médico não, se você tem fé para isso, Jesus pode te curar sim. Mas se ele não quiser te curar e quiser que você procure um médico, você vai continuar ali, esperando Jesus te curar? Se faz parte daquilo que você tem que fazer, procurar um médico, para poder receber o tratamento? Então muitos crentes acabam ficando doentes gravemente por causa disso. Ficam doentes e não procuram um médico. Podem, ouçam bem, não é 880, toda regra tem uma exceção. Estamos dizendo quando você tem a possibilidade, a oportunidade e a condição de procurar um médico, e você não procura um médico para ver a sua enfermidade. Jesus disse, olha, os doentes precisam de médico. E lá no médico, ele vai dar o diagnóstico, se for alguma coisa incurável, ele vai dizer, infelizmente não posso fazer nada. Aí Jesus entra com a sua intervenção, ele entra com a sua operação. Sim. Ô Luiz, e tem pessoas que não cuidam da saúde e depois quer que Deus faça um milagre para curar ela. Exato. Lembra aquela parte lá atrás que os judeus faziam como prevenção? Então tem crente que não faz a sua parte e depois quer que Deus opere um milagre. Então é muito importante isso. Pois bem, então a cura física e a cura espiritual. A cura física é o restabelecimento da saúde, já vimos aqui. E a cura espiritual é a salvação, e sim, elas caminham juntas no aspecto de que ambas são operadas de maneira milagrosa, e ambas têm o mesmo objetivo em comum de trazer livramento para o homem de uma situação ruim. Agora, quais são os principais propósitos da cura física?
quando Deus opera a cura divina física no meio da igreja ou na vida de alguém, qual que é o principal propósito? Primeiro, confirmação da palavra de Deus. Em Atos, Marcos 16 e 20. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Está vendo? Então os discípulos saíram pregando, e eles pregavam que Jesus cura, Jesus ela curava. Eles pregavam que Jesus libertava, as pessoas eram libertas. Então, um dos principais propósitos da cura física divina é a confirmação da palavra de Deus, é promover a glória de Deus. Atos 4, versículo 21. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Se eu não me engano, esse se refere lá ao paralítico do capítulo 3, quando Pedro e João estavam indo para o templo, ele é curado. Aqui, tentaram prender Pedro e João, não conseguiram, porque o povo era muito e glorificavam a Deus pela cura daquele paralítico. Então, outro propósito da cura física é o que? Promover a glória de Deus, manifestar a presença de Deus no meio do seu povo. Ou seja, Deus se manifesta no meio do seu povo, mostra a sua manifestação. Esses são os principais propósitos da cura física. E para terminarmos esse tópico aqui, Deus tem um projeto de salvação. Nós sabemos disso, vimos lá atrás numa lição que fala sobre a atuação do Espírito Santo no plano de redenção. É o plano de salvação. Então, no plano divino, Deus, em relação à cura física, Ele sempre teve uma vontade, porque no plano de Deus de salvação está incluído a cura física, mas a cura física como uma bênção a mais, porque o principal plano de Deus é o que? Salvar o homem. A principal vontade de Deus é que o homem seja salvo, é o principal objetivo do seu plano de redenção. Só que Ele incluiu no seu plano a cura física, e acontece segundo a soberania de Deus. Então, nós temos no plano de Deus a cura espiritual, que é a salvação, e temos acompanhando a cura espiritual, como plano de Deus e vontade dele também, o que? A cura física. Então, a vontade de Deus é curar tanto a alma como o corpo. A vontade de Deus é curar o homem tanto fisicamente como espiritualmente, sendo a cura espiritual, que é a salvação, a prioridade. A prioritária é esse seu plano. Tiago 5, versículo 15. E oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então temos a cura física, sarará o doente, perdoará o pecado, e a cura espiritual. Então nós vemos que é da vontade de Deus que as pessoas sejam curadas, primeiramente a cura espiritual, que é a salvação, essa é a principal, e também é da vontade dele a cura do corpo, que é a cura física. Mas em relação à cura física, nem todo doente é ou será curado. Nem toda pessoa doente será curada, isso é fato. Nem toda pessoa doente receberá a cura. Assim como nós que somos salvos também, não seremos livres da morte física, a não ser que Jesus volte antes. Nenhum de nós estamos livres da morte, mesmo sendo salvo. Você não é salvo por Cristo? Você não aceitou Jesus e é fiel a Ele, então você é salvo, mas você não está livre da morte. Se Jesus não vier arrebatar a igreja, nós vamos passar pela morte mesmo sendo salvo. Da mesma forma, as enfermidades, estamos sujeitos a ela, veremos no terceiro tópico, e nem todo mundo será curado. Por quê? Porque em sua soberania Deus tem os seus propósitos. Se Deus não cura uma pessoa, mesmo aquela pessoa tendo fé, acreditando, sendo fiel, é porque Deus tem algum propósito em não curar aquela pessoa. E quem somos nós para entender e questionar a soberania de Deus nesse aspecto? Existem muitos pastores fiéis a Deus, homens de Deus, que morreram doentes. Vamos ver aqui. Vamos detalhar isso mais daqui a pouco no último tópico. Irmãos, tranquilo até aqui? Alguma pergunta, participação que os irmãos queriam fazer? No terceiro tópico agora, nós vamos abordar
na segunda parte do terceiro tópico aqui, sobre as enfermidades entre os crentes, que é o desafio atual em relação às doenças. Então vamos lá, já vimos então qual que é a relação da cura divina, que é espiritual e física, né? Da cura física em relação com a salvação, que é a cura espiritual. Como é que elas caminham juntas? Elas não caminham juntas como garantia de salvação, mas caminham juntas em sentido de mesmo objetivo e em sentido de serem operadas pelo mesmo Deus e de maneira milagrosa. No terceiro tópico, nós vamos abordar sobre a cura divina e os desafios atuais. Aqui vamos ver, na verdade, primeiramente, a natureza e a origem das enfermidades segundo as Escrituras. Por que que existe tanta enfermidade? Foi Deus quem criou as enfermidades? Foi Deus quem criou as doenças? Se você for analisar na letra, vamos dizer na letra, mas na razão, o versículo Deus criou todas as coisas, você vai entender então que Deus criou as doenças. Mas será que é isso mesmo? Então vamos ver aqui primeiramente, quais são os motivos das enfermidades segundo as Escrituras. Qual a origem das enfermidades segundo as Escrituras? Porque Deus criou tudo perfeito. Quando Deus cria o homem e a mulher, e cria o jardim do Éden, não havia doenças, e nem morte havia. O homem foi criado para viver eternamente. E se é para viver eternamente, logo subentende então que não havia doenças, não havia enfermidades. Então, quais foram os motivos das enfermidades segundo as Escrituras a origem? Primeiro, o pecado original. Apesar que tem algumas igrejas que não creem no pecado original, o problema deles para lá, mas nós cremos. Então, primeira origem, o pecado original. O pecado original trouxe para o mundo todo tipo de doença a partir da queda de Adão e Eva. Romanos, não vamos ler não, que é muito grande, 5:12-17, vai dizer que por um homem veio o pecado ao mundo, e o pecado logo trouxe o que? A morte. E as doenças causam a morte, as enfermidades causam morte. Então, a primeira origem das enfermidades é o pecado original, mas Deus é tão maravilhoso, que apesar disso, Ele vai deixar orientações e recursos de como o homem se protege das enfermidades. Lembram lá atrás? Das medidas preventivas que Deus incluiu na lei, para que o povo se protegesse contra as enfermidades? Isso é o que? Misericórdia de Deus. Apesar disso, então, Deus, Ele cria, deixa orientações para como nos proteger. Outra origem das enfermidades e doenças, o pecado pessoal. O que é o pecado pessoal? É a prática do pecado individual, é as doenças resultantes de uma vida na prática do pecado. Vamos ler apenas João 5,14 novamente, porque segundo Crônicas também é grande, mas em segundo Crônicas fala de um rei, que ele ficou doente por causa do seu pecado individual, de desobedecer a Deus, e querer oferecer no templo aquilo que não era para ele oferecer, somente o sacerdote podia, e ele ficou doente na hora. E agora João 5,14 diz o que? Mais tarde Jesus o encontrou no templo e disse: hora que estás curado, não pequeis mais, para que não te suceda coisa pior. Então é o mesmo versículo lá de Betesda. Então, muitas enfermidades, todas as enfermidades de um modo geral, têm a sua origem principal no pecado original. A partir daí, vai se subdividindo essa origem. Pecado pessoal, quantas pessoas que vivem uma vida de prostituição, e por causa disso tem doenças venéreas, outros tipos de doenças. Pecado pessoal. Quantas pessoas têm uma vida de vícios, de drogas, de alcoolismo, de tabagismo, e por causa disso gera câncer de pulmão, cirrose, e outras doenças mais que vêm resultante de prática de um pecado pessoal. Então algumas enfermidades vêm como originadas no pecado pessoal. Outra origem também, algumas doenças, elas vêm como possessão ou influência maligna. Isso aqui é muito interessante. São enfermidades resultantes de uma ação demoníaca no corpo e na mente da pessoa. A pessoa não está doente, é um espírito maligno que está causando aquelas reações no corpo dela. Vamos ver alguns exemplos aqui para entendermos melhor. Lucas 13, versículo 10 ao 12. Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum Vai observando esse versículo para vocês verem.
Pode ler. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: mulher, está livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Então, outra tradução vai dizer que Jesus expulsou o espírito que estava nela. Essa mulher andava encurvada, mas era uma enfermidade provocada por um demônio, que fazia com que ela andasse encurvada. E Jesus, que era o próprio discernimento espiritual em pessoa, ele discerne que aquela enfermidade era um demônio. Outro exemplo, Mateus 9, 33 e 34. E expelindo o demônio, falou mudo. E expelido o demônio, falou mudo. E as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Na primeira parte, expelido quer dizer expulsado o demônio. O que aconteceu? O mudo falou. Significa então que esse mudo era mudo porque havia um demônio que o fazia ser mudo. Mas Jesus expulsou aquele demônio. Oi? Não, era um demônio que fazia que ele ficasse mudo, ou seja, doença, enfermidade provocada, resultante de uma possessão ou de uma influência maligna. Outro exemplo aqui, ó, Mateus 17, versículo 15 ao 18, outro exemplo. Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. Viu? E desde aquela hora ficou o menino curado. E Jesus fez o quê? Repreendeu o demônio. Então esse menino tinha uma epilepsia que era provocada por um demônio. E Jesus, quando expulsa o demônio, o menino fica livre daquela epilepsia. Então, são doenças, algumas doenças e enfermidades são resultantes de uma influência ou de uma possessão maligna. Agora, para quem vai orar para essas pessoas, você precisa ter o discernimento espiritual para não sair expulsando demônio onde não tem também. Porque de repente você vai orar para um enfermo, né? E você pensa que é um demônio e começa a expulsar um demônio que não existe. Ou também na outra ponta, você pensa que é uma enfermidade, não é uma enfermidade, é um demônio, e você está repreendendo a enfermidade, mas ela não sai porque não é enfermidade, é um demônio. Aí, meus irmãos, como é que se resolve essa questão? Somente com o quê? Discernimento espiritual. Se você não tiver o discernimento espiritual, você não vai conseguir saber se é uma enfermidade mesmo que está atuando ali, ou se é um demônio. Algumas enfermidades nem precisa de discernimento, que você sabe, mas algumas só com discernimento espiritual. E Jesus teve esse discernimento de que aquelas doenças ali não eram doenças comuns, eram doenças resultantes de uma possessão ou de uma influência maligna. Então, qual que é a origem das doenças? Primeiro, o pecado original. Segundo, o pecado pessoal. Terceiro, possessão ou influência maligna. Quarto, algumas doenças são por permissão divina. É isso mesmo, Deus permite que algumas pessoas fiquem doentes para o seu propósito. Cita um exemplo na Bíblia aí que nós estudamos aí um trimestre passado de alguém que Deus permitiu doença na vida dele. Vamos lá, me ajuda aí, irmãos. Quem? Apóstolo Paulo. Outro. Jó foi um que Deus permitiu as enfermidades, o diabo colocar enfermidades nele lá para um propósito. Qual era o propósito? Mostrar a fidelidade de Jó. Então, por permissão divina, muitas vezes a pessoa, ela adquire uma enfermidade, mas aí é Deus que está atuando, Deus é o responsável. Quando cumprir o propósito dele, Deus vai operar e trazer a cura. Mas algumas doenças podem sim acontecer por uma permissão divina. O que está preparado para ler esse versículo aí, Paulo? Alguma citação desse aí não, né? Vamos lá então. Outras são por causas naturais. Sim. Neste caso, a enfermidade que acometeu o menino que morreu, da viúva, que Elias estava na casa dela, e ela ficou desesperada, que não queria um filho, e vem a doença de morte. E depois ele deitou sobre o menino, colocou a boca dele e soprou, o menino voltou à vida de novo. Neste caso também, foi permissão de Deus? Aí você chegou onde eu queria. Uma doença
com permissão divina para quê? Volta lá atrás, nós já passamos aqui no slide lá atrás, quais foram os 3 propósitos que nós dissemos que a cura divina física ela tem? Um dos propósitos é esse daí, ó. Primeiro propósito é o quê? Confirmar a palavra de Deus. Qual foi o segundo? Alguém se lembra? Segundo propósito, vê se acha na folha aí, Paulo. Qual foi o segundo propósito aí da cura física? Principais propósitos da cura física, está aí. Qual foi o segundo? No plano divino da salvação... Não, antes disso, os principais propósitos da cura física. Da cura física? Isso. Confirmação da palavra de Deus. Segundo, promover a glória de Deus. Promover a glória de Deus. Então Deus permitiu essa enfermidade nessa criança, para ela morrer, para que a glória de Deus fosse manifestada em sua ressurreição. Quer um exemplo maior também? Lázaro. Lázaro também, Jesus recebeu o recado, olha, aquele que tu amas está doente. E o que Jesus fez? Foi imediatamente para lá? Jesus poderia ter liberado uma palavra, irmãos, nem precisava ir. Ele fez isso lá com o criado do centurião. Era só Jesus dizer, olha, fala para Marta e Maria que Lázaro está curado, pode ficar despreocupado. Mas Jesus não fez isso. Jesus propositalmente permitiu que a doença de Lázaro se agravasse e Lázaro morresse, para que a ressurreição de Lázaro manifestasse a glória de Deus para aquele povo. Então muitas enfermidades acontecem por permissão divina para os seus propósitos. Qual o propósito? É dele, nós não sabemos. E a última origem pode ser de causas naturais. São doenças resultantes pelo desgaste do nosso corpo com o tempo, ou por um sistema imunológico do próprio corpo. Era o caso da mulher hemorrágica, que tinha uma hemorragia, uma menstruação que não parava, era problema natural lá do sistema imunológico do corpo dela. Isso acontece. Mas independente de todas essas origens, seja qual for a enfermidade, o Senhor Jesus cura hoje. Esse é o tema da nossa lição. Não interessa a origem. O Senhor Jesus, Ele tem poder para curar todas as enfermidades. Uma vez que nós já vimos então a origem das enfermidades, agora o grande desafio para todos nós crentes em relação às enfermidades é exatamente entender por que existem enfermidades no meio dos crentes. Porque nós temos o Espírito Santo, recebemos o Espírito Santo quando nós aceitamos a Cristo como Salvador. Não estamos falando do batismo no Espírito Santo, mas de receber o Espírito Santo como companheiro, como consolador, como aquele que está conosco. Todos nós temos. Mas apesar de ter o Espírito Santo, diferentemente do que prega aí a teologia da prosperidade, que o crente não pode ficar doente, se o crente fica doente é porque está em pecado, e que isso é inaceitável, e que, diferentemente disso, biblicamente nós observamos que o crente, ele fica doente sim, que ele pode adoecer sim, e até morrer sem ser curado daquela enfermidade, porque Deus tem os seus propósitos, soberania. Então o grande desafio é entender isso. Poxa Senhor, eu sou fiel a Ti. Poxa Senhor, eu procuro, eu santifico a minha vida, eu Te sirvo com integridade de coração, sou fiel a Ti. No entanto, eu estou com essa enfermidade, já orei, os irmãos oram, todo mundo ora, e eu creio que o Senhor pode me curar, o Senhor Jesus cura hoje, mas eu não sou curado. E por que eu fiquei doente? Então, meus irmãos, não se enganem. O crente, ele fica doente sim. E por que o crente fica doente? Mesmo tendo o Espírito Santo, mesmo tendo aceitado Jesus como Salvador, por que o crente fica doente? Vamos ver isso enquanto o nosso irmão fala ali. Irmão Zé Fernandes, por favor, Paulo. Eu vou com o Zé Fernandes ali. Paz do Senhor. A maioria de nós crentes, muitas das vezes, aquilo que a gente volta lá no começo, somente a doença física, que são coisas para ser examinada pela medicina, a gente joga a responsabilidade para Deus. E há muitos crentes que criam um tabu dentro dele, que não pode ir no médico, que Jesus vai curar, e com que Jesus não quer curar isso. Jesus deixou para o médico. Jesus andava com Lucas. Tinha coisa que Lucas falou, deixa eu fazer. Eu não estou falando que estava isso, que eu vou criar uma heresia. Mas tinha coisa que era para Jesus fazer. A medicina andava junto com Jesus. Jesus não chamou Lucas e falou assim, você fica para lá na sua,
e deixa que eu faça todos os trabalhos físico e espiritual. Ele podia fazer isso. Tenho certeza que alguma coisa que precisava de curativo que tinha que fazer era o Lucas, não era Pedro que estava pescando, né? Então, o que é mais importante hoje é as pessoas procurar o médico. Isso aí. Trabalho de prevenção é isso que nós estamos estudando aí. Exatamente. É médico, porque na hora que você descobrir que está com câncer, já era. Nem Jesus vai poder curar, porque que interesse Jesus vai ter de curar? Você já está perto de ir embora, para ele é lucro você ir embora. Isso aí nós vimos lá atrás, né? Isso aí. Porque tem coisas que, vamos ver depois na conclusão, que compete a nós fazermos, irmãos. Ainda sobre Lázaro, pegando um gancho que o irmão disse ali, quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, que ele chegou lá no lugar do sepulcro, havia uma pedra, não é isso, que tampava o sepulcro. E o que Jesus mandou fazer? Mas Jesus não poderia ter ordenado a pedra para sair sozinha? Ele poderia, ele tinha poder, olha, pedra, ó, afasta, arreda aí, pedra. A pedra sairia do lugar, mas Jesus disse, olha, tirai a pedra. Por quê? Porque era a parte que eles tinham que fazer. O milagre ele faz, mas aquilo que compete a nós fazermos, nós temos que fazer. É a nossa parte. E no caso da doença, procurar o médico. É a nossa parte. Então, por que os crentes adoecem? Primeiro, porque as consequências do pecado não foram tiradas, mas o salário do pecado é o quê? É a morte. E a morte vem através de acidente, assassinato, doenças, enfermidades. Então, o crente adoece porque as consequências do pecado não foram tiradas, e são consequências gerais, sobre todo mundo, não é só sobre os crentes, sobre o ímpio não. Segundo, por que os crentes adoecem sim? Porque o nosso corpo é corruptível, o nosso corpo é sujeito a doenças. Nós só teremos um corpo imune a doenças e enfermidades quando nós tivermos um corpo incorruptível. Quando é que isso vai acontecer? Na ressurreição, né? No arrebatamento da igreja. Por que o crente adoece? Porque independente de ser, aí estão as citações bíblicas, não estamos lendo porque o tempo não dá, mas você pode depois, né, acompanhar e pausar o vídeo aí se for em casa e ler as citações para conferir. Por que o crente adoece? Porque independente de servirmos a Jesus ou não, nós estamos sujeitos a tudo que aquele que não serve a Deus está, gente. Nós não somos imunes porque somos crentes em Jesus, não. Aqui vamos ler, Eclesiastes 9:2, olha só o que diz lá. Tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Então tudo sucede igualmente a todos, ao ímpio ou ao justo. Então o crente adoece por quê? Porque independente de servirmos a Deus, quando nós aceitamos Jesus como Salvador, nós não somos imunizados contra as enfermidades, não. Nós não recebemos uma vacina do sangue de Jesus no corpo e agora estamos imunes a todo tipo de enfermidade, não. Estamos sujeitos sim. Mateus 5,45, Jesus vai repetir isso, em outras palavras, em Mateus capítulo 5 e versículo 45, então por isso que a teologia da prosperidade peca quando fala que o crente não fica doente, não pode ficar doente. Mateus capítulo 5 e o versículo 45, vamos ver o que diz lá agora. Para que vos torneis filhos do vosso Pai celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Está aí, quando chove, lá na casa do vizinho seu que não é ímpio, não chove não, só chove na sua casa? Está caindo uma chuva, vai lá no vizinho porque não é crente, está chovendo não, só está chovendo na sua casa porque você é crente, não. Quando nasce o sol, a casa do vizinho fica toda escura lá porque não nasceu o sol para ele não? Nasce para todo mundo, por quê? Porque enquanto estivermos aqui, estamos sujeitos às mesmas coisas que os ímpios estão, então por isso que o crente adoece. E se você for analisar mais ainda, você vai ver na Bíblia Sagrada que servos fiéis no Antigo e no Novo Testamento adoeceram. E o primeiro exemplo que nós vamos ver aqui agora, o único que vamos ler aqui, ele adoeceu e morreu da enfermidade que adoeceu. Deus não curou ele. E não era qualquer homem não, hein? Olha quem foi, 2 Reis 13:14. Estando Eliseu padecendo da enfermidade que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse: meu pai, e cargos de Israel e seus cavaleiros. E havendo Eliseu padecido da enfermidade que haveria de morrer, Deus não curou o Eliseu, irmãos. Eliseu não foi o Luiz Fabiano não,
Eliseu recebeu a porção dobrada de Elias. Era um homem no qual Deus operava milagres através dele, curava as pessoas, e ele mesmo não recebeu a cura e morreu da doença que ele estava com ela. E aí vem a teologia da prosperidade dizer que crente não pode adoecer. E aí nós temos o exemplo de Paulo, que tinha um espinho na carne, e a maioria dos teólogos entende que esse espinho na carne era uma enfermidade. Temos Timóteo, que tinha uma gastrite, né? Que Paulo aconselha ele a tomar um pouquinho lá de vinho para poder amenizar as dores no estômago. Temos o Onésimo e outros mais homens aí, nos textos que não vamos ler, não dá tempo, que eram homens servos fiéis, mas que porém ficaram doentes. Então o grande desafio para o crente hoje, para aquele que serve a Deus, é entender isso. É entender que mesmo crendo, sendo crente, crendo na cura, às vezes não é curado. Todo mundo é curado. Às vezes ele ora para alguém ser curado, aquela pessoa é curada, ele não é curado, ele permanece com a doença, ele não consegue entender. Esse é o grande desafio. Mas esse entendimento, entender esse desafio, passa única e exclusivamente por aquilo que vamos ver agora na conclusão da nossa lição. E qual que é a conclusão da nossa lição? Primeiramente, olha, a cura divina física, ela é real e atual. Se nós fôssemos resumir essa lição todinha num versículo só, nós poderíamos resumir ela nesse versículo aí, ó, Hebreus 13, versículo 8, que o irmão vai ler agora. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Se ele curava antes, o Senhor Jesus então cura hoje e vai continuar curando. Então isso é real, isso é atual. Mas por que nem todos são curados? Aí vamos para o segundo item da conclusão. A cura física, ela acontece quando, onde e como Jesus quer. Isso está relacionado à sua o quê? Soberania. Ele vai curar quando ele quiser, ele vai curar onde ele quiser, ele vai curar como quiser, ou não vai curar de jeito nenhum. E aí, você vai brigar com Jesus? Você vai ficar de mal dele, Belém, 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 nunca mais ficar de bem? Porque não te curou? Você vai fazer isso? Quem vai ficar no prejuízo é você. Então, se para algum crente que esteja nos ouvindo, ou vai nos assistir depois, se você tem alguma enfermidade, que você já orou, e você crê de todo o coração, que Jesus pode te curar, mas Jesus não te curou ainda, é porque Deus tem um propósito. Luiz, se fizer isso, Belém, Belém, nunca mais estou de bem, você precisa de outra cura. Que é espiritual, né? Que é a salvação, que é a primeira. Então é preciso respeitar a soberania de Deus, porque o grande desafio nosso é isso, hoje em relação às enfermidades de cura, é isso, é entender isso. Mas isso está na soberania de Deus, e Deus tem um propósito, porque Deus sabe de todas as coisas, Deus conhece o coração de todas as pessoas. Eu conheci um pastor, ele é vivo até hoje, esse pastor, chama pastor Mário, e ele é cego, ele é lá do Espírito Santo, para o lado de Jacaraípe, no Espírito Santo. É um pastor, ele é cego, ele não nasceu cego, ele ficou cego depois de uma certa idade, e é um pastor que, para dar estudo da palavra escatológico, eu nunca vi igual. Um homem que tem um conhecimento profundo, ele cego, ele dá um estudo e manda você ler os versículos ali, ele tem tudo na mente ali, e Jesus disse para ele, usando alguém que não vai curar ele, não vai curá-lo. Jesus disse isso, porque no dia que ele for curado, ele vai se afastar dos caminhos do Senhor. Então qual que é melhor? Ele brigar com Jesus, insistir com Jesus para ser curado, e depois ele desviar e perder a cura espiritual, que é a salvação, ou ele continuar feliz e alegre, realizando a obra de Deus, mesmo não enxergando nada, mesmo porque lá no céu ele não vai entrar cego. Aí me lembrou o versículo, é melhor entrar no céu faltando um olho, né, do que entrar com os dois no inferno, Jesus falou. Então existem coisas que nós não conseguimos entender, porque está na soberania de Deus. Então acalma o seu coração, e deixa Deus trabalhar na sua vida, continua fazendo aquilo que você faz por Deus, sendo fiel a Deus, porque Deus, Ele sabe de todas as coisas. Agora, concluindo aí, precisamos lembrar que mesmo o Senhor Jesus curando hoje, nós precisamos entender, voltando à mesma coisa que o nosso irmão Zé Fernandes disse, a assistência médica, ela é importante,
Nós precisamos fazer a nossa parte e deixar o impossível para Deus. Agora, aquilo que é possível a fazer, eu tenho que fazer, gente. Agora, se você procurou o médico disse, olha, não tem jeito, aí é Deus. Aí, Ele vai fazer quando quiser, onde quiser, como quiser e se quiser. Entra na soberania dEle. E ainda prosseguindo, para terminarmos. Toda cura vem de Deus, seja pelos médicos ou pelos remédios. Toda cura vem de Deus, então comemora isso. Se você recebeu a cura de uma doença lá por meio de um tratamento médico, glorifique a Deus por isso, porque Deus deu sabedoria ao médico, colocou o médico certo na sua vida, o médico aceitou o diagnóstico, a glória não é do médico, a glória é de Deus. Então comemora com Deus a sua cura, mesmo que ela tenha sido por meios que Deus deixou aí disponível para nós alcançarmos essa cura. Sim, irmão Zé. Exatamente. É isso aí. Então, irmãos, que Deus nos abençoe. E que nós possamos amanhã nessa aula passar para os nossos alunos, porque essa lição é muito importante para muitas pessoas, muitos crentes que estão vivendo essa situação de estarem doentes, de ficarem doentes, às vezes com todos os cuidados tomados, com todas as medidas preventivas, né, feitas, a pessoa fica doente e não entende, e às vezes não recebe a cura, ele crê, o pastor ora, outro ora, todo mundo é curado, às vezes um parente que não é crente é curado, outro é curado, ele não é curado, ele entra numa angústia tremenda, não consegue entender. Esse é o grande desafio, passa pelo entendimento da soberania de Deus. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Vamos estar em pé e agradecer essa aula, que nós tenhamos uma excelente aula amanhã. Na semana que vem iremos estudar sobre o compromisso com a evangelização, que é anunciar o Evangelho de Cristo. Grandioso Deus, nós bendizemos o Teu nome por essa aula, que a Tua palavra possa falar ao coração de cada professor, de cada, ó Deus, pessoa que está assistindo, que irá assistir essa transmissão depois. Se alguém está vivendo essa situação, ó Deus, se há alguma irmã que está vivendo essa situação, ó Deus, de estar enfermo e muitas vezes angustiado, porque ele busca o Senhor, ora ao Senhor, é fiel a Ti, é dedicado, ó Deus amado, à Tua presença, é uma pessoa que está sempre aos Teus pés, mas ainda não consegue entender por que não é curado da sua enfermidade. Meu Deus, não estamos aqui querendo levar a pessoa ao comodismo da situação, não é isso, mas que a pessoa possa, ó Deus, pelo Espírito Santo, entender, ó Pai, a Tua soberania, e que tudo está em Tuas mãos, e que acima de tudo, ó Deus, essa pessoa tem a cura mais importante, que é a cura espiritual, que é a salvação, e a partir daí, o Senhor está no controle de todas as coisas. Leva-os em paz, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos, desde agora e para sempre, amém e amém. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei, minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei, ele me conserva santo coração. Que o mundo me abandone,
persiga o tentador, Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará, se fiel e obediente eu viver. Um muro é de fogo que me protegerá, até que venha a mim o tempo de morrer. Ao céu então voando, em glória eu verei, onde a dor e a morte nunca, nunca vem. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim.